Tá, então, põe para gravar, porque eu não estou conseguindo aqui. Eu coloquei aqui, mas... Aí, acho que foi. Foi iniciado. Está gravando? Está gravando. Tá, então, Está. hoje é a nossa 10ª reunião, a antepenúltima reunião, dia 4 de março. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado das 4 tarefas, porque praticamente todo mundo respondeu, e algumas respostas foram magníficas, muito boas e criativas, demonstrando um entendimento bastante bom de problemas que são extremamente complexos, né? Assim, umas resenhas sobre o artigo de Maturana, o metálogo do Bateson realmente é muito sofisticado, foi um pouco mais difícil, e o instinto parece uma palavra tão simples, né? Ele problematiza isso de uma maneira muito séria, mas fiquei muito feliz, e acho que a gente pode realmente tomar como uma tarefa séria essa história de fazer um manifesto, né? Quer dizer, as pessoas me perguntam, inclusive um de vocês me perguntou, sugeriu dessa vez, se essa coisa é tão convincente e essa pessoa se diz convencida, né, dos argumentos que a gente tem discutido, por que não se faz um vídeo com outro imunologista que não concorda com isso? Quer dizer, um imunologista que segue a linha do partido, dos livros-textos, da imunologia tradicional. Eu acho que isso é exatamente o contrário do que a gente quer, porque o que eu estou apresentando não é a verdade, eu estou apresentando um modo de ver. Quer dizer, eu seleciono as coisas que me interessam e descarto as que não me interessam e mostro um modo de ver, insisto na necessidade de criar um mecanismo gerador para o que a gente chama de explicações, né? E tem uma visão da história da imunologia que nos levou por um caminho, nos botou em um trilho, do qual a gente tem dificuldade para sair, não é? Em função de uma abordagem histórico-sistêmica, quer dizer, uma abordagem histórica, porque todo ser vivo, você pegar a menor formiguinha, ela tem em si bilhões de anos de acontecimentos que resultaram nela, nesse momento presente. Quer dizer, às vezes perguntam para o Maturana se as diferenças entre os humanos e os robôs estão ficando cada vez mais sofisticados e tal. E ele diz, mas eles não têm uma história, né? Quer dizer, a história dos robôs é uma história curtinha e a nossa história é uma história de bilhões de anos. E você pode imaginar que nós somos tão velhos quanto o nosso gene, né? Nossas células, isso aí tudo tem uma... E sistêmico, porque quando a gente identifica componentes, partes, numa entidade que a gente está interessado nelas, o importante é o que conecta essas partes. Vocês conseguem ver alguma semelhança entre nós e um anel de fumaça? E um quê? Um anel de fumaça. Eu, quando fumei durante 30 anos. Eu fazia muito anel de fumaça, assim, é fácil, você bate com a língua, sai um anel de fumaça. Quer dizer, o anel de fumaça, ele é feito do ar, onde ele está se movendo, né? Marcado com... É um torus, uma rosca, marcada com um pouquinho de fumaça. Mas é o mesmo ar no qual ele está se deslocando. Quer dizer, as moléculas de ar que estão fora do anel são as mesmas moléculas de ar que estão presas naquele girar do anel, né? Então,
Como é isso? O que é o anel? O ar que está se deslocando com aquela forma de um tórax é o mesmo ar da sala, né? Se você imaginar um redemoinho na água, assim, esse redemoinho é formado pelas mesmas moléculas de água que estão em volta do redemoinho. Se você olhar para uma ameba, a ameba é mais de 90% água. E as moléculas de água que estão fora da ameba são iguaizinhas às moléculas de água que estão dentro da ameba. E essas moléculas entram e saem da ameba da mesma maneira que as moléculas de ar entram e saem do anel de fumaça. Não é? Uma ameba é muito mais complicada que o anel de fumaça, mas nós estamos conseguindo uma maneira de falar dos dois, que é uma maneira sistêmica, né? Onde a gente vê que tem coisas semelhantes entre os dois. Né? Quer dizer, o que mantém o anel como anel são certas relações entre as moléculas de ar que são capturadas ali momentaneamente pelo toro, pela rosca, e giram e são parte do anel e acabam saindo do anel e o anel continua. Não é? E a ameba é a mesma coisa, ela está se mexendo num líquido, tem moléculas de água que fazem parte da ameba, daqui a pouco não fazem mais, né? Eu pensando num peixe qualquer nadando no oceano, ele é coberto de muco, tem muco na superfície da pele, tem moléculas de água que entram nesse muco e passam a pertencer ao peixe, mas daqui a pouco saem e não pertencem mais ao peixe, pertencem ao oceano, né? Quer dizer, foi com esse intuito que eu fiz para vocês a pergunta se o ar que você respira faz parte do seu corpo. Nós somos como anéis de fumaça. Nós somos feitos da mesma matéria que está ao nosso redor, né? Eu perguntei pelo ar, mas eu podia ter perguntado pelo cálcio dos nossos ossos. Se o cálcio dos nossos ossos faz parte do nosso corpo. Porque assim como o ar, ele também entra e sai. A gente urina cálcio, defeca cálcio e come cálcio. E a gente está funcionando aí como um anel de fumaça. Né? Eu acho isso extremamente importante pensar dessa maneira, histórico, quer dizer, pensar nos bilhões de anos que estão por trás de nós, né? Quer dizer, tem um tempo imenso por trás de cada um de vocês, onde vocês não existiam. E vai haver um tempo imenso depois da morte, da nossa morte, também na nossa frente. Nós somos um anel de fumaça. Né? Compostos da mesma matéria que nos cerca. Então, trazer esse tipo de pensamento para a atividade imunológica é muito importante. E foi com isso em vista que eu criei um site chamado Imunontologia, que é ontologia, é a parte da filosofia que estuda o surgimento das coisas, a existência das coisas, né? Já foi chamada de metafísica no passado, 2.500 anos atrás. Metafísica e ontologia é a mesma coisa. Hoje em dia, metafísica é um palavrão. Se você for um filósofo e alguém disser para você que o que você está falando é mera metafísica, é um insulto, você fica ofendido, né? Mas a ontologia, ela é importante porque ela estabelece um compromisso. Você acredita em certas coisas, você não vai abrir mão, e você vai partir dessas coisas que você acredita para falar um monte de outras coisas, fazer teorias, fazer experimentos e tal. Então, eu discuti com vocês durante esse período em basicamente duas teorias. Uma que é a teoria dominante, que é a teoria de seleção clonal, que é feita pelo Burnett, que parte de um princípio ontológico, ele parte da ideia de que o corpo se defende, que o corpo reconhece que foi invadido por materiais estranhos
a sua composição e mobiliza estratégias que acionam mecanismos que vão ajudar o corpo a eliminar esse material estranho que invadiu. Né? Essa é uma teoria. A outra teoria é chamada teoria da rede, que surge 20 anos antes, né, com a observação de que qualquer animal, quando nasce, já tem formadas espontaneamente uma variedade quase inacreditável de imunoglobulinas, que, quando entra um material qualquer, ele necessariamente reage com várias dessas imunoglobulinas, porque elas são extremamente variadas, né? E o corpo amplia a produção dessas que reagiram com o material invasor, que é a teoria da rede, né? Lá na frente vai ser chamada teoria da rede, do Niels Jerne, um dinamarquês. Eu queria chamar a atenção para vocês que a teoria da destilação clonal, ela parte de uma crença, de uma afirmação ontológica, quer dizer, ela parte de uma afirmação filosófica de que o corpo se defende. Essa afirmação, ela não é científica. Quer dizer, você tem que assumir um compromisso que você aceita que isso é verdade. Depois podem surgir centenas de experimentos que vão confirmar ou negar aspectos dessa história de que o corpo se defende. Mas não tem um experimento para mostrar que o corpo se defende. Quer dizer, isso não é um postulado científico. Né? Por outro lado, dizer que ao nascer os vertebrados formam uma variedade enorme de globulinas que podem ser distinguidas uma das outras bioquimicamente, não é ontológico. Quer dizer, é uma afirmação que pode ser comprovada cientificamente por experimentos. Compreender isso? Quer dizer, pensar em redes de componentes que constituem uma identidade, uma entidade, é uma coisa a qual nós não estamos acostumados, nós estamos muito mal acostumados a pensar na defesa do corpo, né? A vacina aumenta as nossas defesas e nós nos defendemos melhor porque formamos anticorpos, né? Que são específicos para aquele material invasor. Então, nós estamos acostumados a pensar dessa maneira e não da maneira de que o nosso corpo é uma rede de componentes que se equilibram de uma certa maneira, como um anel de fumaça. Né? Então, a nossa discussão tem sido por esses temas aí escorregadios e eu pensei em discutir algumas coisas, alguns de vocês estão assim na fronteira de começar a ter questões e dúvidas que não são neodarwinistas, quer dizer, não são baseadas no que a imunologia e a medicina acreditam, né? Quer dizer, a imunologia está baseada, ela é apoiada num tripé. Tem 3 pernas, uma médica e 2 biológicas. A médica é essa, de que o corpo se defende, que existe um negócio chamado imunidade, que depende de anticorpos específicos e tal. A outra é o determinismo genético. Quer dizer, a ideia de que tudo no nosso corpo depende de genes, que o nosso genoma determina tudo que a gente é e tudo que a gente faz. Né? E a outra é a ideia de adaptação. Quer dizer, a ideia de adaptação é tão importante que a imunologia, essa que depende de linfócitos, que depende de anticorpos, é chamada de imunologia adaptativa, porque ela inclui uma memória. O que a vacina faz? A vacina aumenta a nossa capacidade de responder
porque tem uma memória de que você foi injetado com uma coisa parecida, né, que era um vírus desdentado, enfraquecido, né, ou um componente já geneticamente preparado para gerar uma proteína do vírus, mas você lembra, o corpo recorda, né? E essa adaptação, ela é uma demonstração de que o corpo obedece às interações. Quer dizer, uma vacina contra o coronavírus é como uma lição bioquímica, dizendo ao corpo, fique mais resistente. E o corpo obedece. Como? Formando anticorpos específicos. Não é? Essa maneira de pensar. Mas, na verdade, o corpo faz o corpo. O corpo faz a si mesmo. Ele tem um processo de autoconstrução que tem esses bilhões de anos por trás, né? E as regras de montagem e desmontagem desse processo são ditadas pelo próprio corpo. Quer dizer, o corpo tem um determinismo estrutural que não é violado em nenhuma situação. Aliás, nenhum sistema sofre interações instrutivas. Quer dizer, o ensino é impossível, não existe isso. Não existe essa coisa que a gente chama de ensino. A gente acha que ensino e aprendizagem são dois lados da mesma moeda, não são de jeito nenhum. O ensino, como eu digo, é impossível, não ocorre nunca. É uma ilusão que a gente tem, que a gente está ensinando as coisas. Agora, a aprendizagem é uma coisa trivial, acontece, é quase o próprio viver. É um exemplo da aprendizagem. A gente está aprendendo o tempo todo. Eu estou aprendendo aqui a conversar com vocês, a usar o Microsoft Teams, a sentar nessa cadeira na frente dessa tela, enfim. E vocês também estão aprendendo. Só que eu não sei quem é que está aprendendo o que e por que razão, porque cada um de vocês tem uma história e cada um de vocês ouve uma coisa diferente no que eu falo, né? Então, como é que é essa história de que você vai lá e todo mundo é diferente, todo mundo tem milhões de imunoglobulinas diferentes e todo mundo toma aquela vacina e todo mundo fica protegido? O corpo obedece ou não obedece? Existe ensino, a vacina ensina o corpo a responder melhor. Eu quero ouvir a plateia agora, eu quero ouvir vocês. E isso é um desafio à maneira normal de pensar, né? Na maneira normal de pensar, é claro que sim. Claro, é por isso que a gente vacina, o corpo fica mais resistente. Diga, Monique. Professor, por mais que o senhor ache que não está ensinando, né? Que não está, mas assim, o aprendizado ele é inevitável. Então, assim, a gente está aprendendo algumas coisas dessa interação com o senhor. Então, da mesma forma, existem modificações na produção de imunoglobulinas, essa modificação de anticorpos, pela injeção aí de um antígeno, né, que pode não ser ensinado, mas que altera, alguma coisa altera, tanto na interação do antígeno com a estrutura, né, o organismo, quanto aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Silenciou. O seu microfone silenciou de repente. Eu parei, era só isso que eu tinha para falar. Bom, eu só queria que você concordasse comigo que a natureza dessas transformações que surgem pela interação com a vacina são da mesma natureza das interações que o corpo faria se não fosse vacinado. Quer dizer, essa população de imunoglobulina está mudando o tempo todo, não é? E a vacina pode interferir nessa mudança, mas ela não pode controlar essa mudança.
o que vai acontecer não é determinado pela vacina, é determinado pela história do corpo, não é? E a vacina influencia isso, favorecendo certos trajetos, dificultando outros. Na verdade, não é nem a vacina que faz isso, é o que acontece no primeiro contato, né, com os próprios componentes do corpo. Mas eu quero que vocês entendam e aceitem que a natureza desse processo de vacinação, ela é da mesma natureza do que está acontecendo naturalmente no corpo o tempo todo. Quer dizer, a vacina, de uma certa forma, ela... Bom, eu nem devo dizer isso aqui, que pode ser mal interpretado. Mas a vacina é vista como uma exigência de obediência, assim, né? Quer dizer, Professor, diga. É como se a vacina ela selecionasse determinadas imunoglobulinas que, na verdade, já estão prontas lá. Não é isso? A seleção é um resultado do que acontece, não é um mecanismo. Isso é comum a gente fazer essa confusão, de confundir o mecanismo com o resultado do mecanismo, né? Quer dizer, é diferente, né? E você dizer, não, o corpo tem um mecanismo de seleção, né? Tem um processo, isso se chama em engenharia um mecanismo dedicado, quer dizer, o mecanismo está voltado para a detecção de materiais estranhos, e quando chega o material estranho, ele é acionado de uma maneira padrão, específica e tal, que faz isso. E outra é você imaginar que o corpo tem lá a sua maneira de viver, e quando ele é invadido por um material estranho, ele muda, porque interagiu com esse material estranho. Então, ele tem que voltar a uma coisa que é harmônica em seus próprios termos, depois que sofreu esse transtorno aí de um material que não lhe pertencia. Mas, de novo, eu quero voltar ao anel de fumaça e a carne de porco e a couve-flor que a gente come e tal, porque também são coisas que foram moléculas sintetizadas por outros organismos que entram, em parte, entram intactas no nosso corpo, e o nosso corpo lida com isso, e não desenvolve uma memória no sentido de fazer respostas cada vez mais altas. Toda vez que você come carne de porco, você faz mais anticorpos para essa carne de porco. Não é assim, a maneira fisiológica de funcionar do corpo é outra. Quer dizer, o corpo não ignora que esses materiais imunogênicos estão entrando, mas ele tem patamares, ele tem níveis de reatividade que estão ligados a outras atividades, e mantém uma atividade que é conservadora, né? Quer dizer, a palavra conservação é importantíssima na biologia, né? Que todos nós nos conservamos vivos, né? Não existe na imunologia. Essa palavra você pode pegar Immunology and Conservation e botar no PubMed lá e procurar artigos que lidam com a conservação da atividade imunológica. Não tem nada, porque não é assim que a imunologia pensa, né? Então, o manifesto... Eu queria... Sim. Curioso, assim, é como quando a pessoa tem contato com o próprio vírus, com o coronavírus, né, por exemplo, ela também vai ocorrer também uma modificação dessa situação, né, natural das imunoglobulinas do organismo. Certo. E aí, aquela dúvida, será que a perturbação provocada pela vacina é mais forte, então, do que a do próprio vírus? Não, conceito de força aí é bem difícil de dizer, né? Inclusive imaginando que o vírus e as imunoglobulinas estão interagindo umas com as outras, né?
Eu acho que um ponto importante para entender é que, além das imunoglobulinas que reagem com o vírus, a ideia da rede implica você ver que existem imunoglobulinas que reagem com os anticorpos que o vírus encontrou. Quer dizer, o vírus reage lá com milhares de anticorpos que o corpo já tem, né? E transtorna as atividades onde esses anticorpos estavam envolvidos. Mas tem outros anticorpos que interagiam com esses primeiros, anti-anticorpos, né? Que a gente chama de antidiotípicos, que, por sua vez, tem outros anticorpos que reagem com eles. Enfim, tem uma nuvem, né, de coisas que sofrem mudanças, mas as mudanças que dizem diretamente respeito ao vírus são muito menos numerosas do que as mudanças que o vírus desencadeou. Né? Isso não é estudado na imunologia, por quê? Porque a gente imagina que o organismo obedece especificamente ao que a vacina propõe. O que a vacina propõe? Aumentar a quantidade de anticorpos contra o vírus, que vai ajudar o corpo a eliminar o vírus e se proteger. Mas a existência dessas imunoglobulinas é condicional à existência de uma série de outras, porque ela não existe no vazio. Ela existe junto com milhares, milhões de outros componentes, e muitos milhares de componentes desses interagem com elas. Quer dizer, interagem com os anticorpos antivírus. Quer dizer, a gente resolve estudar biologia, a gente resolve estudar esses sistemas que são antigos, que têm bilhões de anos de experiência consigo mesmos, de montar a si mesmo, que tem regras de conservação da sua estrutura, da sua dinâmica, não é? Quer dizer, a gente compra o mistério dos mistérios, né? Quando a gente resolve estudar os seres vivos. Não é? Agora, a medicina é outra coisa. A medicina tem que proteger o ser humano, tem que diminuir a dor, diminuir a morte. Esses procedimentos têm sido eficazes em diminuir a dor, diminuir a morte em várias situações. Agora, é evidente que a vacinação está protegendo os seres humanos. Os melhores eventos e melhores evidências vêm de Israel, mas agora os Estados Unidos está tendo 60% de diminuição dos casos de Covid-19, né, com a vacinação maciça. Chegaram a vacinar 2 milhões de pessoas por dia, né? Eu não sei se vocês ficam humilhados como eu fico quando eu vejo o jornal mostrando aquele 1% da população já vacinada, e como eles não têm hábitos de usar gráficos, né, ninguém pensou ainda em botar uma barrinha vermelha medindo aqueles que receberam a segunda dose, né, que está aí em volta de, sei lá, 3% de vacinados e 1% de os que receberam a segunda dose, que realmente é o que efetiva a proteção, né? Que vergonha, meu Deus, que situação que o país foi levado, né? E a parte da população que se dá conta disso, quer dizer, de que poderia ter sido diferente, de que a estratégia poderia ter sido mais precoce e a gente podia ter sido menos burro, né, para enfrentar essa situação. Muito pouca gente entende isso, né? É uma burrice cavalar que esse governo fez, né? O que o Trump ia fazendo. Na América também, você vê que quando entrou o Biden, a situação mudou da água para o vinho, porque se incentivou o uso de máscaras, distanciamento social e principalmente a vacinação. Agora, fica esse energúmeno a falar contra o distanciamento social e contra o uso de máscara. Ele é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. Algum tribunal ainda vai julgar isso, se não for um tribunal nacional, há de ser um tribunal internacional. Sim?
Fora os vetos, né? Que ele está vetando tudo relacionado à vacina. Pois é. Mas então, como é que funcionam as vacinas? A ideia é de que as vacinas funcionam por aumento da memória imunológica, aumento da intensidade da resposta imune específica. Eu estou alertando vocês que existe um componente inespecífico em toda resposta imune, entre aspas. Existe um componente inespecífico, quer dizer, de linfócitos e anticorpos que não reagem diretamente com o antígeno, né? Muito maior, muito mais abundante. E a sugestão é a seguinte: chega um vírus numa população e a variedade de suscetibilidades individuais é imensa. Tem gente que é infectado, não sabe que foi infectado, não sente nada, adota o vírus, começa a viver como um portador são e disseminador do vírus. Tem gente que adoece gravemente e morre. E entre esses dois extremos tem uma variedade enorme de coisas. A minha proposta é de que quem entra em contato com o vírus e nem sabe que foi contactado, quer dizer, continua a viver da mesma maneira que vivia antes de encontrar o vírus. Eu quero traduzir isso em termos celulares, moleculares, quer dizer, eu acho que esse vírus entra, quer dizer, ele é assimilado numa rede de transformações, de criações celulares e moleculares que não é significativamente diferente da que existia antes do contato com o vírus. E isso é o que acontece nos assintomáticos e em graus diferentes em pessoas que têm uma virose leve. Agora, há outras pessoas em que o contato com o vírus induz uma transformação muito aguda e muito intensa em poucas células imunológicas. Quer dizer que há uma expansão de baixa diversidade clonal. O que significa? Bom, significa que em vez de ter 50 mil imunoglobulinas diferentes que reagem com esse detalhe do vírus, com a spike protein, em vez de 50 mil tem 5. Só que esses 5, como não interagem com outros anticorpos com frequência, eles se expandem muito. Quer dizer, a patologia passa a ter poucos grandes clones, enquanto que a fisiologia, quer dizer, o pessoal que não adoece, continua a ter muitos pequenos clones. Então, Professor, e a gente consegue ver isso, não sei, a gente consegue dosar isso de fato? tem 400 referências, no mínimo, no PubMed, mostrando a associação, não no sentido que eu estou falando, não no sentido causal, mecanístico, mas a associação entre expansões oligoclonais, que é o nome técnico dessa expansão com baixa diversidade, e patogenia. Patogenia em doenças infecciosas, em doenças alérgicas, em doenças autoimunes, em imunodeficiências congênitas. Para todo lado que você olha e tem patologia dependente de linfócitos, tem registro de associação com expansões oligoclonais. 400. Porque isso mudaria, né, ou muda o raciocínio de várias doenças. Muda a maneira de trabalhar na imunologia, né? Muda a maneira de procurar vacinas, muda a maneira de tratar as pessoas, muda de N formas. Talvez o único, não, agora não posso falar do único, porque essas vacinas de mRNA são realmente revolucionárias, mas o único tratamento que a imunologia introduziu nos últimos 30 anos foi a injeção de imunoglobulinas em alta dose para tratar doenças de origem desconhecida, como doenças autoimunes, algumas formas de câncer. Chama IVIG, quer dizer, imunoglobulina endovenosa. Uma dose alta dessa tem que ser posta na veia, não dá para injetar no músculo. Então, leva um dia inteiro pingando imunoglobulina na circulação da pessoa.
algumas doenças, como púrpura trombocitopênica idiopática, esse é um nome florido da medicina, para o fato de que uma pessoa, de repente, começa a ter sintomas de falta de plaquetas, e você vai ver lá, ela tem uma falta de plaquetas e tem um anticorpo que reage com suas próprias plaquetas e destrói as suas próprias plaquetas e tal. E alguns doentes, não todos, que tomam essa imunoglobulina da menor, curam da noite para o dia, curam em 24 horas. E o anticorpo, o antiplaqueta, não desaparece, mas aparece também nesses indivíduos antiplaquetas, quer dizer, anticorpos antiplaquetas. Anticorpo contra os anticorpos antiplaquetas. Né? Em outros indivíduos, o negócio não funciona de forma alguma. Isso se repete em diversas outras doenças. Quer dizer, a gente não sabe por que esse negócio funciona em certas pessoas e não funciona em outras. Isso não é um defeito só disso, né? Quer dizer, por que fulano, atleta, corria em volta da Pampulha o tempo todo, 40 anos, e morreu de Covid? Né? Por que isso? Qual é a fonte da suscetibilidade individual? É claro, podem haver dezenas de outras explicações, mas eu poria minhas fichas na expansão óleo-cloral. Quer dizer, eu poria minhas fichas na ideia de que se você se torna um especialista no vírus, você vai se dar mal. Diga, Leonardo. Eu hoje de manhã acordei pensando naquela questão da cadeia ecológica, né? Aquela história de extinção de algumas espécies, né? Aves que acabam morrendo e aumenta a quantidade de insetos porque não tem mais o predador. E eu estava pensando se no que vocês estão discutindo aí hoje, até a colega falou lá, né, de Diamantina, que tomou a segunda dose, não teve IgG. Seria possível que a vacina, ao estimular uma produção de anticorpos específicos, prejudicasse, já que o corpo é um sistema, eu entendo assim, prejudicasse a produção de anticorpos em alguma outra parte do corpo? Eu posso te assegurar que certamente quando existe uma modificação do que o corpo está fazendo, alguns anticorpos são feitos em maior quantidade, outros são feitos em menos quantidade. Né? Porque você sabe duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a concentração de imunoglobulinas fica numa quantidade relativamente constante, né? Global, quantidade global de imunoglobulina, e você forma anticorpos. Né? Anticorpo para isso, anticorpo para aquilo. Quando está subindo uma coisa, deve estar diminuindo outra, certamente. Agora, que papel essas coisas vão ter na fisiologia, no bem-estar, isso está longe no futuro ainda a gente entender. Agora, aquilo que o senhor falou da couve-flor, deixa eu ver se eu entendi direito. A gente não produz anticorpos específicos para aquelas proteínas, né, do anticorpo? Produz. Produz. Só não tem a memória daquilo. Ah, tá. Não, mas não seria porque a proteína da couve-flor não produz nenhum dano específico ao corpo? Assim como o vírus, uma bactéria? O que você está falando faz parte, simpático a uma teoria chamada teoria do perigo, né, que foi uma teoria importante da imunologia. A autora dessa teoria chama Polly Metzinger, é uma pessoa muito interessante. Inclusive, eu conheci essa moça, hoje em dia já é idosa, num simpósio na Itália. Ela já foi, inclusive, coelhinha da Playboy. Né? E ficou famosa na imunologia por várias coisas, mas inclusive porque ela publicou um artigo no Nature, e um dos autores era o cachorro dela. Botou um nome no cachorro e isso causou uma celeuma. Como é que ela pode... Mas ela
foi uma a dizer que esse negócio de que o corpo não reconhece a si próprio, self-discrimination, está errado. Que o corpo ele só forma anticorpos mesmo quando é ameaçado, quando existem reações inflamatórias tais que ativam os mecanismos imunológicos. E os mecanismos imunológicos não são assim, vê uma proteína estranha, você reconhece e responde a ela. Não. Esse processo todo de imunização depende de inflamação, depende dessas condições que a gente chama de adjuvantes, né? E quando existem as condições adjuvantes, você forma anticorpos para a sua própria proteína. Sim, existem muitos autoanticorpos e tal, mas tem outras teorias depois da dela, mais completas, que levam em conta mais coisas. Marina está querendo falar, Marina? Um livro novo que comprou, do Jubor? Está sem som. Você está sem som, Marina. Professor, o senhor desligou sua câmera e a Marina está sem som. Eu desliguei minha câmera? Como, meu Deus? Para mim, o senhor sumiu. Eu ainda não li os 2 livros, não, do René. Eu estou lendo primeiro esse Um Animal Tão Humano, mas eu recomendo para a turma porque é muito bom. Apesar de ter sido escrito em 1976, eu achei incrível como que tudo que ele fala se encaixa para a nossa realidade de hoje. Uhum. Tá me vendo, Léo? Não, a Não. sua câmera está desligada, professor. Para mim também, não estou vendo sua imagem, mas estou te ouvindo. Olha só. Então, Agora, assim, achei muito interessante apareceu agora? Ainda não. esses pensadores, né, como um deles que a gente estudou, e o René Dubos, Agora. tudo que ele fala Voltou. no livro dele... Não, mas agora voltou a outra câmera. Só um instante. Só um instantinho. Essa câmera está ruim. Tá ruim, mas dá para ver o senhor. Não, mas é que vai gravar com esse defeito. Eu não quero isso. Ah, tá. Aí. Aí, pronto. Esse programa, realmente, o próximo curso, eu já escolhi o nome do próximo curso, mudou o nome, né? Agora vai chamar Imunologia da Paz. Imunologia da Paz. Então, dá para fazer de novo, quem tiver interesse em fazer de novo. E a gente vamos começar em maio. Esse outro curso esse vai ser mais bem preparado. Perdão, alguém estava falando e eu entrei no caminho porque sumiu a minha câmera, eu sou vaidosíssimo, queria ver. Cadê? Quem é que estava falando? A Marina. Marina falou do livro. Eu estava falando, na verdade, do livro do René, recomendando aí para a turma, porque apesar dele ter sido escrito, acho que em 1976, que está escrito aqui, é um livro que se aplica para a nossa realidade de hoje. Eu acho que vai sempre se aplicar. Então, assim, já na época, esse livro aqui, ele estava falando, né, um animal tão humano, a interação do ser humano com a natureza e como ele aborda a saúde, né, o significado do que é saúde, que na verdade a saúde é a interação nossa com tudo que a gente vive, né, e é um livro que se aplica perfeitamente, apesar de ser mais antigo, ao que a gente está vivendo hoje, né, e é muito interessante ver as ponderações dele, as preocupações com relação a como seria no futuro, né, a inter-relação do humano com as tecnologias, e a gente vê que tudo que ele fala aqui de saúde ainda está bem atual e a gente deveria pensar nesses conceitos de fato. Sim. Eu queria ouvir um pouco algumas pessoas do grupo que... A Natália pode falar alguma coisa? Não sei se a Natália está presente. Oi, tô sim. Então, a gente ficou de discutir um pouco das suas dúvidas aqui. Você pode repetir alguma coisa? Peraí, só um instante. Aqui tá com um pouco de barulho, mas o senhor está falando referente à avaliação?
Aham. Ah, tá. Bom, Ou qualquer coisa que você queira dizer também. deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu estava pensando a respeito da discussão de agora há pouco. Pela teoria da rede, o que vai explicar, por exemplo, a questão das segundas exposições ao mesmo invasor serem mais fortes no contexto da rede? Mas o que acontece naturalmente no corpo é o contrário. Quer dizer, quando você come uma proteína e você entra em contato com ela por uma via artificial, quer dizer, você foi imunizado com ela, você responde menos. Muito menos, 1000 vezes menos. Quer dizer, a forma natural do corpo interagir com as proteínas, quer dizer, que deriva das formas naturais de contato, como comer, entrar em contato com a pele e tal, não são formas que geram memória. Uhum. Quer dizer, a medicina levou em conta que se você injetar um material no seu braço, é a mesma coisa que você comer esse material. Na verdade, acha que se você comer vai ser todo digerido, o que também não é verdade. Eu medi camundongos que você põe albumina de ovo pela boca, esse troço aparece na circulação em 1 minuto, é quase tão rápido quanto uma injeção endovenosa. Se não fosse assim, as pessoas não teriam reações alérgicas. Comer amendoim, morrer de um grão de amendoim, a criança come amendoim e morre, né? Quer dizer, nós não somos fechados, entra uma quantidade imunologicamente significativa de proteína e para mim é tão comovente, sabe, dizer isso, que existe um erro, também não é um erro, existe uma opção histórica de tratar a imunologia dessa maneira e que nos colocou num trilho, que nos trouxe até aqui, pensando coisas que são questionáveis. Não é? E que há outra maneira de pensar, e que há uma outra imunologia a ser feita. Né? Eu vou repetir, teve uma pessoa que sugeriu que a gente... Não tem um vídeo aí com alguém, o Nelson falando junto com alguém que não concorda com isso, quer dizer, com a imunologia tradicional? Eu não tenho nenhuma objeção a essa ideia, quer dizer, não me recuso a isso, mas queria deixar claro que o que eu estou apresentando não é a verdade. Eu não tenho acesso à verdade e ninguém tem. Né? O que eu estou apresentando é uma maneira de ver, um modo de ver as coisas e tentando seduzir pessoas a querer pensar da mesma maneira que eu. É isso. Entendi. Então, nem sempre, nem tudo vai ter um paralelo alternativo, né? Pela forma que a imunologia correntemente vê, e a teoria da rede nem sempre vai traçar um paralelo direto, né? É toda uma forma de interpretar, né? É preciso muito mais gente pensando em sistemas, falando em redes e tal. Tem um monte de gente falando isso, só que não foi conectado com a imunologia ainda. Né? O pessoal que trabalha com caos dinâmico e tal, com os fractais, tem muita gente trabalhando nessa direção, mas a imunologia ainda não tomou conhecimento disso. Aí, Nelson, a Irla falou uma coisa que eu me tocou, porque eu tenho recomendado a quem tem rinite alérgica, assim, poeira domiciliar, botar um prato de sopa com água na mesinha de cabeceira e beber essa água, porque você vai colocar o antígeno em contato com a grande maioria dos linfócitos ativados do corpo que você tem, que estão no duodeno e tal, vai fazer outras conexões e vai melhorar dessa alergia, quer dizer, vai piorar primeiro, quando fizer isso, reduz a quantidade da água que vai beber e tal, mas se você insistir nisso algumas semanas, a rinite, e aí ela me deu um depoimento, né, de que ela fez isso e funcionou. Não é isso, Ila?
Isso mesmo. Acabou com a minha rinite. Eu tenho um diploma de medicina, eu não me registrei no Conselho Regional de Medicina, eu nunca cliniquei, porque me apavora a ignorância do paciente sobre a ignorância do médico. Quer dizer, eu detesto a ideia de chegar perto de uma pessoa que imagina que eu entendo o que está acontecendo com ela e eu vou ajudar porque eu entendo. Eu sou assim feito um super mecânico que vou botar o lubrificante adequado onde eu tenho que botar para ela melhorar. Não é isso, eu sempre me apavorou a ideia de lidar com pessoas assim. Eu achei que eu devia viver no laboratório para levar o meu tijolinho para construir uma paredinha em algum canto aí, acabou dando certo. Mas nessa minha carreira, depois da tolerância oral e tal, eu falei com a Ilha, eu já falei para dezenas de pessoas, sistematicamente elas melhoram. Quer dizer, pioram quando começam, que era uma previsão que eu fazia, e melhoram depois. Certamente, algumas gostam tanto que nunca mais param de beber o seu copo de água matinal, assim, né? E aí ela sugeriu que a gente devia publicar isso. Só se você publicar junto comigo, Ila. Pode deixar, vamos pensar, professor, que meus familiares também tudo relataram melhora, viu? Olha só, foi em família, então. Tá bom. Foi. Que Ô, bom. Nelson, Sim. na discussão aí sobre a tolerância oral e a questão aí da carne de porco, da couve-flor, que até o Léo comentou, Quem está aconteceu... falando? É Quem tá Kátia. falando? Kátia. Ok. Aconteceu comigo uma situação, eu precisei de fazer uma cirurgia e a minha mãe, ela tem conhecimento ali popular, minhas tias, minhas avós, elas sempre falavam que não era interessante comer carne de porco. O termo que eles usam é carne remosa. E eu ficava, o que tem a ver carne de porco com cirurgia, com... Eu sempre ficava pensando nisso, né? O que poderia acontecer? E eu fiz essa cirurgia e quando eu voltei no médico para ele olhar que eu estava com uma certa dificuldade em cicatrização, ele virou para mim e falou assim, você tá comendo carne de porco? Aí eu falei assim, tô, normal. Ele assim, para de comer carne de porco. Aí minha mãe assim, eu falei, você tá comendo carne remosa, não pode comer ovo, não pode comer. E isso me intrigou bastante. Qual é a relação disso com dificuldade de cicatrização e tudo, retenção de líquido, inflamação? Eu queria que a Cláudia Carvalho, que é minha companheira, estivesse aqui para falar alguma coisa, que ela trabalha com cicatrização, né? E a imunologia da cicatrização, mas a Marina está se coçando ali para falar. Porque eu sou nutróloga, eu trabalho com alimentação. Não tem nenhuma evidência científica de que você não pode comer ovo ou carne de porco. Não tem evidência, não. Isso, eu até cheguei a pesquisar algumas coisas, eu encontrei um trabalho dizendo o seguinte, que existem animais que são generalistas, né, que comem tudo, que comem ali alimentos em decomposição, igual, por exemplo, alguns peixes da Amazônia que ficam ali no mangue e tal, tem contato com um pool muito grande de bactérias e quando a gente ingere esses alimentos, parece que toxinas desses micro-organismos que ficam na carne, nós ingerimos e isso pode causar uma reação ali inflamatória por causa dessa exposição. Mas diante aí nas teorias do Nelson, que a gente vem conversando, agora isso me intriga bastante, né? Essa questão da tolerância oral e a piora da minha cicatrização. Claro que ele me passou alguns medicamentos para melhorar a cicatrização, mas eu não comi carne de porco e melhorou bastante. Pois aí faltou o controle, né?
se você pudesse duplicar e uma comer e a outra não comer carne de porco, e a gente ia ter finalmente uma resposta. Mas a Marina volta contra, né? Esther, você pode falar um pouco, Esther? Gostei tanto da sua apresentação. Professor, na verdade eu fiquei com uma dúvida hoje sobre a questão da vacina, assim, porque é melhor a gente tomar a vacina do que pegar a doença, né? Assim, na maioria dos casos em que se tem uma vacina disponível, parece mais efetivo ser vacinado, né? E aí eu não entendi qual o mecanismo que seria, assim, seria porque a vacina está aumentando a diversidade de anticorpos da rede, mas a explicação atual é mais o contrário, né? Que ela estaria diminuindo a diversidade, aumentando clones específicos. Pois é, quer dizer, nesse aspecto, são teorias quase opostas, né? Quer dizer, a ideia de que bom, em primeiro lugar, a vacina, sim, eu sou absolutamente favorável a vacinar. Covid-19 não tem nada, não tem 1 miligrama no que eu estou falando que seja contra a ideia de vacinar contra o coronavírus. Agora, como essa vacina funciona, é uma crítica que vale para qualquer vacina, não é dirigida a algumas vacinas, como, por exemplo, a vacina contra a difteria, né? A difteria é quase que um envenenamento, mais um envenenamento do que uma infecção, né? A toxina diftérica é extremamente poderosa, tóxica, né? Um cristalzinho de toxina diftérica do tamanho de uma cabeça de fósforo dá para matar centenas de pessoas, né? Então, anticorpos na circulação que reagem com essa toxina levam a toxina para macrófago e, quer dizer, já está neutralizada ali pelo anticorpo, né? Quer dizer, não tem mais a capacidade de reagir com receptores na membrana celular que ela reagiria, e o macrófago digere essa toxina. Então, com vírus como o coronavírus, quer dizer, vírus que fazem uma fase de viremia, quer dizer, passam pela circulação, o que se propõe é um mecanismo similar, né, de neutralização. O anticorpo bloqueia a chegada do vírus ao receptor celular e, bloqueando a entrada do vírus na célula, protege o organismo. O que eu quero dizer é que a grande maioria das vacinas, em outras situações, não tem um mecanismo claro, assim como esse, que a gente pode apontar como um correlato molecular da proteção, né? Quer dizer, você pode dizer que a quantidade de antivírus que você tem na circulação é um correlato da proteção. Quanto mais anticorpo neutralizante você tiver, mais protegido você está. É uma relação direta. Quer dizer, a transposição dessa ideia para as outras vacinas não funciona de jeito nenhum. Quer dizer, em muitas situações é fácil desenvolver anticorpos que reagem com o agente infectante sem nenhum efeito na imunoproteção. E há vacinas que estão sendo procuradas por pesquisas de alto nível, caríssimas, longuíssimas, na Europa, nos Estados Unidos, a vacina anti-HIV, a vacina para malária, uma vacina efetiva para tuberculose, uma vacina universal para influenza, tudo isso tem sido testado com muito pouco resultado. Quer dizer, se a explicação fosse o que a gente imagina de correlatos moleculares, a gente já teria vacina para muito mais coisa. Quem é que está com a mão levantada? Verônica. Diga, Verônica. Oi, professor. Bom dia, gente. Eu estava pensando aqui, porque eu não sei se existe essa condição em mais de um tipo de vírus, né? Mas a gente sabe que existe
resposta imune amplificada, que eles chamam, entre os sorotipos de dengue, que aí a causa, assim, o tipo mais severo da doença, e que eles acham que é por causa de cross-reatividade dos anticorpos, né? E aí eu fico pensando, assim, realmente, o que poderia, um distúrbio desse, o que poderia causar, se seria realmente uma cross-reatividade, ou se seria alguma outra coisa que estaria lá perturbando o sistema imune, e se existiria esse perigo de ter com outras doenças também, porque eu ficava pensando, se isso acontece entre os sorotipos de dengue, e aí realmente porque, assim, os epítopos virais seriam realmente bem parecidos, porque o que muda ali são poucas coisas na sequência primária do vírus todo, se isso poderia... Eu sempre tive esse medo, assim, se essa cross-reatividade que a gente acha que, no caso, entre os flavivírus, né, que já foi visto correlação, por exemplo, em países que foram vacinados contra febre amarela, às vezes a gente consegue ver uma melhora, assim, entre pessoas que ficam menos doentes em surtos de Zika, e a gente tenta ver essa correlação, assim, a gente tenta estudar essa correlação, mas eu sempre ficava pensando, e se uma cross-reatividade causaria, assim, essa amplificação da resposta imune, se fosse em relação a epítopos mesmo, mas na teoria da rede é um pouco mais difícil, pelo menos para mim, entender como que isso poderia acontecer. Pois é, eu estou oferecendo a ideia da oliclonalidade como uma tábua de salvação para vocês. Quer dizer, em vez de pensar num anticorpo específico, pensar na pluralidade da resposta. Quanto mais ampla for essa pluralidade, maior é a chance do organismo incorporar esse agente invasor no seu metabolismo e dar conta, ou ficar com ele sem morrer, né? Quer dizer, dar um jeito de viver e deixar viver, ou colocá-lo num circuito que leva à sua eliminação mais rápida. Mas um modelo melhor que a dengue é a corimeningite linfocítica de camundongos. Quer dizer, o vírus da corimeningite é endêmico em biotério de camundongo. Quer dizer, se não for SPF, se não for especificamente voltado para evitar essa infecção, os biotérios têm esse vírus. E ele é transmitido verticalmente pelo leite também, ele infecta tudo quanto é camundongo. O camundonguinho nasce com o vírus, tem o vírus para todo lado, não sofre coisa nenhuma, quer dizer, mais tarde ele pode ter glomerulonefrite, porque ele forma anticorpos para o vírus, esses complexos podem lesar o rim e tal. Mas se você pegar um camundongo adulto, que nunca entrou em contato com o vírus da corimeningite, e botar no biotério, ele morre de encefalite em 10 dias. Essa encefalite é devida a linfócitos T, que infiltram o cérebro. Se você der cortisona, se você irradiar o camundongo, se você tirar o linfócito dele, não morre. Quer dizer, é uma situação onde responder é letal, né? E o Antônio Coutinho tem um trabalho interessante na Nature, já antigo, né? Mas que ele sugere que na AIDS ocorre uma situação semelhante. Quer dizer, se você responder muito intensamente ao HIV, você está roubado. Se você não responder, você pode assimilar sem problemas. E vai no outro extremo com o Peter Duesberg, que diz que o HIV não é a causa da AIDS, né, que a causa da AIDS é o tratamento, enfim, um revolucionário com uma ideia completamente enviesada em relação à visão tradicional. Natália. Eu tenho uma dúvida que surgiu a partir da discussão de hoje. Naquele momento, quando o senhor estava falando sobre a autopoiese e que o corpo que o corpo tem um determinismo inviolável, aí isso foge um pouco da imuno, mas eu estava me perguntando como que a gente pensa o câncer nesse contexto de determinismo inviolável do corpo, sabe? O que você chama de determinismo inviolável? Eu não estou... É que, tipo assim, na questão da autopoiese, né? Não tem como instruir o corpo a fazer nada diferente dele mesmo.
Você não pode fazer o corpo realizar algo que ele não pode fazer. Quer dizer, que ele não tem... Quer dizer, tudo que ele faz já está pressuposto na sua própria estrutura. Inclusive o câncer? Inclusive o câncer. Tá. Entendi, tá bom, obrigada. A imunologia do câncer é um negócio que nós não abordamos e seria interessantíssimo abordar. Eu não quero deixar de mencionar aqui o que eu coloquei lá nos arquivos. Eu coloquei bastante coisa sobre um livro que mudou completamente a minha maneira de entender a imunologia, que é um livro sobre a invenção da agricultura e da domesticação de animais no período neolítico, sobre grandes epidemias, 10 mil anos atrás, e depois a conquista das Américas, o contato dos europeus que dizimou as populações americanas, enfim, por esse lado. E uma coleção de artigos também de uma criatura chamada Payal Bunnell, que é uma das principais intérpretes de Maturana. Eu botei lá 3 artigos dela. Principalmente 2 artigos. Um é o que é a sabedoria. A sabedoria é diferente do conhecimento e se é possível ensinar a sabedoria. É interessante essa discussão. E um outro que ela escreve sozinha, que se chama Atribuindo Propósitos à Natureza. Ela diz que existe um comportamento cíclico, que a gente atribui alguma coisa à natureza, quer dizer, os mais fortes triunfam, os mais aptos deixam mais descendência, e depois a gente faz alguma coisa na nossa conduta e a gente diz que está usando um procedimento natural. Eu estou fazendo o que a natureza faz. A natureza faz isso e eu estou fazendo também. Né? Que é esse outro artigo dela. E ela tem um outro com o Rigler, sobre Maturana nas diversas disciplinas, que mostra como é ampla a aplicação dos conhecimentos da postura do Maturana em diversas coisas biológicas. E eu escrevi também um ensaiozinho pequeno, uma página, sobre o anel de fumaça, que eu comecei a falar com vocês aqui do anel de fumaça, que o anel de fumaça é um sistema que é feito da mesma matéria, é feito do ar, onde ele se desloca, enfim, a coisa que eu falei no início da nossa conversa. Nós estamos nos aproximando do fim do curso, nós temos mais 2 aulas só, e eu queria insistir, vocês topam mesmo essa história de a gente fazer um manifesto? Porque eu queria, então, durante essa semana, pedir contribuições para a ideia do manifesto, quer dizer, por que o que a gente está propondo é tão diferente do que está nos livros textos de imunologia, por que eu não cito, por que eu não sigo um trajeto que é o trajeto normal de um curso de imunologia, né? Na verdade, ontem eu estava conversando com o Carlos Alberto Morter, e eu tenho dificuldade em fazer uma ementa. Quando eu pego o que eu coloquei nos arquivos das diversas aulas com vocês, parece o samba do crioulo doido. Mas é que, na verdade, eu vou falando e conversando o que vai acontecendo, né? Quer dizer, vocês influenciam muito o que eu penso, o que eu respondo. Num esquema assim, não dá para fazer uma ementa muito bem. E eu me tranquilizei de que estava dando certo com essas respostas que vocês me mandaram, inclusive com a interpretação, do Boga, Damer, Canguilhem, Maturana, Bateson, quer dizer, gente que a maioria dos imunologistas nunca ouviu falar, né?
e vocês entenderem a pertinência do pensamento dessas pessoas com atividade imunológica, para mim, é muito gratificante. Então, eu queria pedir a vocês contribuições, sugestões, o que a gente pode dizer, né, para as pessoas que leem os livros textos de imunologia, de que nós discordamos. Nós achamos que é outra coisa. Né? Não estamos falando da verdade, nós estamos propondo um outro modo de ver essa mesma coisa que vocês apoiam, vocês estudam como uma reatividade, a gente está estudando como uma atividade. O organismo não é um respondedor. O organismo não é só o local ou a dimensão onde se dá a atividade imunológica. Ele é uma entidade na qual a atividade imunológica é um componente que ajuda a construção e a manutenção do organismo. Quer dizer, é uma parte do corpo, é uma parte do que o corpo faz quando se constrói e se mantém. Né? Então, eu vou ficar esperando manifestações de vocês para... O Leonardo está em conversa com algum aí, tem um trajeto paralelo ali de conversas. Eu não sei lidar com esse negócio aqui, cara. Eu e a Marina demonstramos interesse aí na experiência da Irla. Ela está contando para a gente a questão da rinite. Pois quem começou a gravar esse negócio, por favor, interrompa a gravação, para não ficar muito comprida, e eu vou ficar rezando aqui para que essa gravação apareça aqui no meu computador, que eu possa fazer o download